Queridos amigos, que alegria, estamos retornando pela TV A Caminho da Luz com o programa Estudando as Obras de André Luiz, das mãos iluminadas e abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos estudando o capítulo 10º, Materialização. Hoje será o segundo programa. O primeiro programa, nós então abordamos, Alexandre explica para André Luiz que queria conhecer um trabalho de materialização. E Alexandre diz, olha, não é tão comum, mas vamos procurar. E realmente levou para um trabalho, onde era um amigo de Alexandre, um espírito superior a Alexandre. Foi isso que nos chamou a atenção. A gente vê a questão hierárquica. E nós já tínhamos visto no capítulo anterior a evolução de Alexandre, né? Enfim, e ali então eles começam a participar da organização. Então, e vê que há uma organização enorme de espíritos que estão protegendo a casa. Depois eles estão fazendo a materialização e desmaterialização do ar. Nós vamos ver então aqueles costumes dos sacerdotes egípcios. Então isso é muito legal. A gente hoje está conhecendo uma matéria nova. Vamos dar continuidade para a gente ver então esse trabalho de materialização, como funciona? Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe em mais esta oportunidade. Vamos então acompanhar a leitura. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Minha curiosidade não tinha limites. Estes amigos, explicou o meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa, o ambiente para a materialização de entidades do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio. E, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. André, eu queria que você comentasse um pouco, porque aqui tem informações preciosas, porque nós vamos ver aqui como é que o trabalho de materialização se faz, a cooperação dos espíritos. Aqui vem uma advertência para nós os espíritas, para nós os religiosos, que às vezes chegamos num templo religioso, seja de qual denominação for, e não estamos com um pensamento bem equilibrado. Às vezes nós chegamos na casa espírita, brigamos com o companheiro, brigamos com a companheira, tivemos discussões no trabalho, xingamos todo mundo, chegamos com aquela cara amarrada, já trazemos conosco um monte de entidade que não quer nada com nada. Aqui nós vemos o trabalho que a espiritualidade tem, de preparar todo o ambiente, de preparar todos os cômodos para que a atividade daquela noite pudesse se realizar a contento. Olha como a espiritualidade, ela se preocupa. E às vezes a gente chega na casa espírita, carrega aqueles problemas, carrega aquelas lutas, carrega tudo aquelas viciações do nosso pensamento com a cumilança, com a sexualidade, com as dificuldades que nós ainda somos portadores, e depois queremos que os espíritos façam tudo. Aqui é uma advertência mostrando que tem coisas que dependem de nós, os encarnados. André, olha que coisa interessante também, a gente não tem nem noção o que é isso. Ele percebeu um monte de equipamentos ultramodernos que tinha como função, olha que interessante, de condensação do oxigênio. Para quê? O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível. Então eles colocavam um excesso de oxigênio ali para que, através da ectoplasmia, que é uma energia que o médium doa, os espíritos pudessem usar aquela substância mais a substância do princípio vital e da energia espiritual
para fazer-se materializar um espírito. Olha que informação maravilhosa. Nós temos dificuldade em entender o que é isso. Como é que esses equipamentos? Como é que eles são usados? Não é? Aonde que eles vão buscar esse oxigênio rarefeito? É interessante como é bonito essa explicação. E confesso, como nós temos dificuldade de entender o que é isso. Vamos dar continuidade um pouco mais? E depois de um gesto significativo acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Logo após, reparei, surpreendido, o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza. Informou-me um instrutor solícito que os operários de nosso plano recorrem para o serviço. Trata-se de elemento das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzir número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Tudo tem uma finalidade. Toda peça é muito importante. Não existe o mais nem o menos. Cada um desenvolvendo o seu papel conforme as suas características, as suas aptidões e conforme o que ele dá conta de fazer. Mas neste conjunto, todos são importantes. É um time jogando rumo ao mesmo ideal. É interessante dessa matéria, é uma matéria que nós conhecemos muito bem, porque já estudamos há muitos e muitos anos por causa da pomadinha Chico Xavier. Então, a ectoplasmia, nós vamos então ver que quando no Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala do princípio vital, fala um pouquinho daquelas energias, não é? Dos fluidos, nós vamos ver que Kardec fala: eu não vou explicar isso, a ciência um momento vai explicar. Nós vamos ver logo em seguida Alexander Aksakov, um russo, começar a estudar esse mesmo princípio, esse mesmo fluido, e chama de ectoplasmia. E ele avançou essa pesquisa até um certo momento, mas essa pesquisa foi terminada por Charles Richet, um francês, que na verdade acaba sendo o pai dessa criança, sobre a ectoplasmia, mostrando para nós é uma energia que nós doamos, que sai do nosso sistema nervoso. Mas é interessante, André, eu fico aqui cada vez mais emocionado com todo esse ensinamento que André Luiz traz para nós. Então, primeiro, o oxigênio para preparar todo aquele ambiente, tirando, como ele mesmo fala, os micróbios, os bactericidas, toda aquela preparação. E agora, então, vem um grupo de espíritos com uma condição luminosa tirada das plantas e das águas. Eu fico imaginando como é que é isso. Que trabalho maravilhoso! E a gente vê, às vezes, um trabalho desse e não tem ideia como é esse trabalho tão significante no campo da materialização. Por isso é emocionante nós acompanharmos essa ideia, não é? E André Luiz estava, assim, estupefato de ver algo tão maravilhoso diante dos seus olhos. Vamos continuar a leitura? Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, tomando os lugares que lhes eram habituais. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava por tênues fios de natureza magnética. Sentindo-me a insopitável curiosidade,
O orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou: Alencar é o orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização, propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Nós observamos que cada um desempenha o seu papel. Então nós tínhamos o dirigente de toda esta orquestra e nós tínhamos também aquele companheiro Alencar que estaria mais próximo desta jovem, desta médium, que doaria o ectoplasma para que os espíritos pudessem materializar. O dirigente de toda a atividade era Calimério, mas abaixo dele tinha os companheiros que também desenvolviam importantes tarefas. Já vimos aquelas 20 entidades que preparou o ambiente, oxigênio, saturando, materializando, desmaterializando. Agora chega a jovem, com essa jovem chega uma turba de espíritos para aquela atividade, espíritos de luz, espíritos continuando o seu progresso do outro lado. Então nós vemos como os espíritos trabalham de forma uniforme e organizada. É interessante, né, André? Porque André Luiz reconheceu um amigo dele, de outras épocas, chamado Alencar. Também foi médico na época de André Luiz. E eles conviveram juntos, ele conhecia aquele médico. E aquele médico, então, tinha uma função, que era controlar exatamente o equipamento mediúnico da médium. Né? Era ele que coordenava todo esse momento de transição entre o médium e os espíritos. Né? Então nós vemos que coisa maravilhosa, como é que funciona essa organização. E aqui, André, também nós vamos aprendendo muito com isso, que sozinho nós não conseguimos tocar uma casa espírita e nem o trabalho no campo do bem. Vamos continuar um pouco mais. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo, que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando meu instrutor em particular, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre, satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculo. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Aqui, André, tem um ponto importante, querido telespectador, o preparo que aquele grupo espiritual estava sobre a médium, principalmente no órgão digestivo, para que pudesse então haver as manifestações. Então veja o trabalho da equipe espiritual sobre não só o corpo daquela médium, mas também o perispírito sendo tratado devidamente para que pudesse então fluir naturalmente as materializações. Então o Alencar convida os dois, convida André Luiz e convida Alexandre para compor a equipe dele de preparação daquela médium. Vamos ler um pouquinho mais. Ele, Verônica, e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos, em forma de coroa, sobre a fronte da jovem,
e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo, e com espanto observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grandes hospedarias de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos, relacionado com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se, apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica Serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. É interessante que André Luiz dá toda uma aula a respeito desta parte digestiva a partir do momento que sofre o influxo magnético da imposição daqueles companheiros, dentre eles Verônica, Alexandre, André Luiz e outros companheiros diretos de Alencar. Nós vemos que esta médium está sendo toda ela preparada, fisicamente falando, para as atividades. Não basta apenas ter a mediunidade, o corpo do médium também sofre com as modificações moleculares daquele momento. É interessante, André, apesar de nós percebermos que foi feito um trabalho específico no estômago e também no fígado, exatamente para tentar coibir alguma coisa de energia negativa, apesar da médium ter uma refeição bastante leve para esse tipo de trabalho, agora vai-se para a parte principal, que é exatamente o sistema nervoso, que é por onde é doado as energias. Mas primeiro tinha que trabalhar com aquele sistema que iria atrapalhar o médium com as suas condições ainda de alimentação do dia a dia. Então preparou-se aquele ambiente, fez funcionar adequadamente e espiritualmente isolou aqueles órgãos para que aquilo então não viesse a interferir o trabalho de materialização. Vamos dar continuidade então? Diz André Luiz: reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo e, enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica, porquanto via espantado os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino.
Todas as glândulas mais importantes resplandeciam, à maneira de núcleos vigorosos. Excitados por elementos sublimes, debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava a médium, deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas, que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Aqui nós observamos o preparo do lado espiritual, envolvendo esta companheira, que seria o filtro e seria o emissor deste ectoplasma, para que pudesse haver neste dia as atividades de materialização. Então aqui nós estamos vendo toda a preparação. Não é apenas e tão somente a médium chegar, doar o ectoplasma, os espíritos se fazerem visíveis, haver comunicação e está tudo certo. Existe todo um preparo. O antes da atividade, o durante a atividade e o após a atividade. Interessante, André, como é que os espíritos vão se reencontrando, né? Nós vemos aqui a figura de Verônica, que foi uma amiga pessoal e muito querida de Alexandre. Foi enfermeira na Terra. Logicamente, nós sabemos que Alexandre também foi médico, né? E ela então foi enfermeira nessa época, onde Alexandre tinha um carinho muito grande por ela. E ela era então que era praticamente a chefe daquela equipe que estava ali magnetizando o corpo, né? Através das energias, fazendo com que ela pudesse ficar totalmente os seus órgãos imunes de qualquer coisa negativa, para que a materialização pudesse correr de uma maneira natural. Ela era aquela chefe que coordenava tudo isso. Vamos ler um pouquinho mais? Nossa irmã Verônica explicou o meu amável orientador. Está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadiço. O senhor P aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. Que aconteceu? Indagou o controlador, seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação, sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto, em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elementos decisivos de organização. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Nesse instante, o senhor P transpunha a porta, bem posto, evidenciando excelentes disposições. Não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Nós já vemos como é que a espiritualidade
ela tem toda uma preocupação conosco, os encarnados. E este elemento, mesmo não parecendo, poderia ser um agente perturbador, já que ele não era portador daquele equilíbrio e daquela serenidade que o ambiente naquele momento exigia. Então, olha a importância de nós irmos para uma atividade espírita ou qualquer outra no campo do bem, conscientes do papel que está em nossas mãos desempenhar. Este companheiro, neste dia de trabalho, não tinha finalidade nenhuma. Muito pelo contrário, a espiritualidade se preocupou em ele ser um perturbador. É interessante como é que as trevas também agem, né? Exatamente usando, dentro dos vícios de cada um, aqueles itens que podem prejudicar uma atividade. Logicamente, esse senhor foi influenciado pelos espíritos para beber. E ele foi para uma reunião tão séria, pela qual ele sabia que tinha que ter um comportamento alimentar e um comportamento na qual ele deveria corrigir os seus vícios, ele foi praticamente alcoolizado. É interessante que André Luiz percebe que ele não estava alcoolizado a ponto das pessoas perceber. Ele estava normal. Praticamente quem olhou de longe não percebeu que ele estava alcoolizado. Então a gente vê, por exemplo, quantas pessoas chegam no centro espírita, não é? Que chegam tomando alguma coisa, ou mesmo cigarro. Então o centro espírita precisa começar a orientar melhor os seus trabalhadores. Enquanto as pessoas têm alguns tipos de vicissitude, não pode trabalhar na seara do bem. É verdade que nós não somos santos, mas é verdade também que alguns vícios nós vamos ter que eliminar se quisermos trabalhar com o Cristo, num trabalho com a equipe espiritual superior. Isso é muito importante, né, André Luiz? Vamos continuar aqui, então, para ver o que aconteceu. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercaram-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. Que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Sim, ele se doa Alexandre benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Em outro núcleo, poderia ser tratado caridosamente. Mas, aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etíricos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Então nós estamos observando o que nós já efetuamos no comentário anterior, que o parecer não quer dizer nada. Ele aparentemente estava equilibrado, ele aparentemente não apresentava risco nenhum para o bom andamento daquela atividade, mas coube a Alexandre mostrar que a injeção de álcool no seu veículo físico, mesmo que imperceptível aos olhos dos encarnados, gerava prejuízos profundos para o médium e para aquela atividade. Então, naquele dia, ele não iria desempenhar função alguma. Pelo contrário, deu trabalho à espiritualidade amiga que teve a necessidade de isolá-lo para não prejudicar a boa atividade. Aqui fala da preparação moral, não é? Do médium. Então a gente percebe, é comum, por exemplo, hoje a pessoa falar que às vezes beber um cálice de vinho, tomar uma cerveja no almoço, não vai influir nos trabalhos à noite. É um mero engano. Influencia sim. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Nós precisamos, e André Luiz
vem trazer para nós, sob a orientação de espíritos superiores, no caso Alexandre, a explicar para todos nós a importância do álcool no nosso corpo. Ela é vital para o prejuízo da nossa fonte mediúnica. Então nós vemos aqui o trabalho que nós damos para a espiritualidade. Eu me lembro que certa feita fui fazer uma palestra em Portugal, nós fomos jantar com alguns companheiros. E nesse jantar, antes de ir para o centro espírita, 3 companheiros tomaram 2 garrafas de vinho. E depois disso nós fomos para um centro espírita. Então nós vejamos, é isso que André Luiz vem falar para todos nós. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a bebida. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ser um instrumento, um agente de espíritos inferiores, né, André Luiz? Com certeza. Toda a preparação ela é de fundamental importância e vai interferir na qualidade final daquela atividade. Então toda a preparação ela vai automaticamente ajudar o tarefeiro e ajudar a tarefa. Quanto mais nós estivermos equilibrados, preparados, mais fácil seremos nas mãos dos bons espíritos. Ao passo que, quanto mais perturbado, mais viciado, mais problemático, mais problema nós vamos dar para os bons espíritos. Então a qualidade da atividade não depende apenas dos benfeitores, depende também do empenho de cada um de nós. Que interessante, né? Já partindo para o encerramento, para você trazer os convites finais, vamos relembrar que ele então diz assim para Alexandre, mas esse homem está tão calmo. Ele diz, repara a respiração dele, os poros estão realmente saindo, essas energias negativas, então se consegue identificar uma série de coisas que aos nossos olhos não é possível no dia a dia. É verdade. Nós convidamos os amigos a fazerem parte da família do WhatsApp da TV A Caminho da Luz. O nosso número é 19, já que estamos na região de Campinas, 997782794. E quem reside fora do Brasil, é necessário acrescentar o mais 55. Queridos amigos, nós vamos então partindo para o encerramento desse estudo. O programa é Estudando as Obras de André Luiz, através das mãos iluminadas de Chico Xavier. Estamos estudando o livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 10º, sobre materialização. Esse é o 2º programa e o próximo estaremos terminando esse capítulo. Um beijo no seu coração, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e todo sempre. Até o programa que vem.